E estamos começando mais um episódio do podcast Fenomenologia e Saúde, e o tema do vídeo de hoje é qual o alcance da psicoterapia em planos de saúde. E para falar desse tema eu chamo Malu Nunes. Malu Nunes é psicóloga, mestre especialista em psicologia clínica fenomenológica pela Federal do Rio Grande do Norte. Ela atua como psicoterapeuta de base das áreas analítica e também é supervisora, cursa pós-graduação em psicopatologia fenomenológica no Instituto Dasen e tem percurso formativo pela ABD, né, Associação Brasileira de Datas Análise. Ela é fundadora e coordenadora geral do núcleo Potiguar de Datas Análise, onde ela promove cursos e diálogos na perspectiva. Ela conduz grupo de estudo, supervisão clínica, com interesses em temáticas de sofrimento humano na contemporaneidade. Né? Então, dê um oi, Malu. Oi, Jordi. Bom dia, bom estar aqui com você. Eu confesso que eu já conheci o podcast, Ah, já legal. escutei alguns episódios e há um tempo, assim, então foi até uma surpresa voltar agora participando no lugar de ouvinte. Ah, que bom, fico feliz, fico feliz. Não, prazer imenso contar com a sua presença. Eu agradeço muito por você aceitar o convite e agradeço muito também, né? É um tema que me instigou bastante, Sim, né? Acho que muitos dos nossos colegas, eles, principalmente quando se formam, passam pelos planos de saúde, né? E eu vou começar com a pergunta que dá título ao episódio, né? Qual que é o alcance da psicoterapia em planos de saúde, né? Nessa modalidade de atendimento que, né, há diferenças significativas. Qual que é o sim. alcance? Eu acho que é uma pergunta que a gente vai ter que responder ao longo da conversa, né? Porque Uhum, o primeiro ponto, desde quando eu comecei a pensar nesse título e quando você me convidou, eu pensei justamente em trazer. É uhum, que quando a psicoterapia é inserida em certos modos de institucionais, né, assim, mais especificamente de convênios, a gente vê que ela passa a operar por um sistema que também tem uma certa lógica, né, um serviço regulado, com algumas especificidades, assim. E aí eu sempre fico me perguntando o que é que muda nesse cuidado, né? O que é que, quando a gente tem uma cobertura que precisa atingir, uma auditoria, um apelo produtivista através da demanda do convênio e não do paciente sozinho, né? E acaba que vai se tensionando esses dois polos. E me inquieta muito pensar tanto o lugar do terapeuta nessa lógica, quanto o do paciente também, já que o convênio é o que orienta e coordena, né, a dinâmica e que dá início e fim à psicoterapia também. dá início e fim, isso é muito interessante. Início e fim. Sim, quem marca o início são eles e quem marca o fim são eles também, né? Então a gente fica, não sei se é muito forte usar essa palavra, mas um tanto refém do modelo. Aham, legal. Início e fim. E isso é muito interessante, né? Porque também é um grande debate, assim, na psicoterapia, qual que é o fim dela, como que a gente existe alto, não existe. Cada abordagem acaba tendo um modo específico de lidar com a questão do início e fim, né? Na análise tem aquela coisa do fim da análise. Sim, Enquanto aqui, pelo que você está me dizendo, o início e o fim diz respeito a uma administradora e ela tem interesses, a princípio, financeiros, mercadológicos, né? sim. Então, não que a psicoterapia em si, né, não haja algo dessa ordem, mas é muito diferente no campo do plano de saúde, imagino eu, né? Sim. E eu acho que essa provocação já entra para essa diferenciação de cuidado clínico e da operacionalização, né? Como a gente tinha comentado, assim, que acaba sendo administrativa, essa operacionalização de saúde mental. Então, não é que ela não. Eu acho que também não dá para dizer que não é que não haja algum cuidado sobre saúde mental, mas acaba sendo diferenciado, assim, do percurso. Enquanto que a psicoterapia realizada de modo autônomo, acho que dá para dizer assim, né? As abordagens, os terapeutas em seus consultórios, com livre demanda, enfim, eles vão tratar também de algo financeiro, é, mas não só isso, o início e o fim, ele parte muito
algumas considerações, entre elas o desejo, tanto do psicoterapeuta quanto do paciente. Então, por exemplo, na minha abordagem, assim, as pessoas não, a gente não fala em alta. Eu tenho um professor que, inclusive, usa uma expressão que eu sempre passei a usar depois, que é o paciente dá baixa da psicoterapia quando ele deseja. Abaixo, gostei. Boa expressão. Aham. Mas para o convênio tem um número estabelecido de sessões, né, que o paciente pode ir renovando. Por exemplo, eu atendo pessoas que... Mas elas fazem quando elas pegam a nota e tem reposição. Esqueci. Ah, sim, sim, reembolso, né? Reembolso, é. E ainda assim tem um valor específico para o reembolso, né? Mas quando elas realizam diretamente com o convênio, as sessões elas precisam ser autorizadas com um número finito mesmo. Então, acaba que é uma dinâmica que a saúde mental vai sendo administrada para ser comportada dentro desse número aí de sessões. Que eu não confesso que acho que é muito difícil a gente dizer o que é que está funcionando ali, num tempo contado, né? Uhum, sim. Né? Se fôssemos colocar lado a lado essas duas modalidades, um, um plano via plano de saúde e via, por exemplo, um consultório autônomo, ao seu ver, quais são as diferenças principais, né? Tanto do ponto de vista da estrutura, mas principalmente do cuidado, né? Sim. Eu acho que o ponto inicial é a busca. No consultório autônomo, o paciente vem geralmente ou por indicação, ou porque ele viu em alguma rede social, mas assim, por exemplo, acho que hoje eu posso dizer que praticamente todos os meus pacientes vêm por indicação. Então, há um desejo de iniciar no momento em que ele sente que é necessário para ele. No convênio, embora o paciente sinta esse desejo, ele precisa da autorização médica. Então, ele vai para um médico, talvez um psiquiatra, já vi outros médicos indicarem também, mas, enfim, precisa de um médico, que vai fazer uma pressuposição de qual seria a queixa desse paciente e uma suspeita diagnóstica, né? Então, a pessoa já passa por um crivo inicial que já direciona uma demanda, que na clínica mais autônoma, a demanda ela não tem um nome, assim, ela chega com uma queixa, mas a gente não atende a queixa, a gente vai buscar a demanda. Então, às vezes o paciente está, sei lá, estou sentindo muita ansiedade, eu não vou atender por causa da ansiedade, a ansiedade se torna um sintoma, né? Ela é só a queixa. E aí a demanda a gente vai descobrir. Mas quando ele vem encaminhado no sentido, não é uma indicação, né? É um encaminhamento, ele já vem com um contorno pré-estabelecido. O segundo ponto o que eu acho muito, aí dá muito pano para a manga, é a troca entre o profissional e o paciente, né? O terapeuta ele vai precisar responder o pagamento é pelo convênio, no tempo que o convênio decide fazer esse pagamento, né? E dentro desses critérios e um valor fechado. Então, o paciente ele não participa dessa, entre aspas, negociação aí, que seria feita entre as partes. Então, ele fica isento, porque ele já paga o convênio, então ele fica isento de tratar com o analista essa questão. Consequentemente, como ele se vincula às faltas, o compromisso, a responsabilidade, ficam voltados para essa estrutura que o convênio comporta, né? E o paciente atende ao convênio nessa medida, assim, de precisar estar presente, né? De quando é que ele vai receber, enfim. Que na das análise, em algumas outras abordagens eu já também percebi um pouco, o valor financeiro ele também responde a uma questão de manter o vínculo com o paciente. Por isso que as pessoas negociam um valor que seja possível, geralmente não é um valor fechado, mas tem ali um ponto inicial, mas que ele é pago
porque a gente também está dentro de um sistema que é capitalista, né? Então, essa troca ela vai sendo realizada financeiramente e também dentro de outros contornos. Mas o paciente ele tem contato direto com a implicação disso, né? Quando ele sente como é que ele está pagando, qual é a relação que ele estabelece com falta e tudo mais, ele pode ir se implicando de outras formas. No convênio já não tem essa troca. Então, o paciente, dependendo de como ele esteja, ele, assim, acho que ele não vai sentir esse impacto direto, assim, da relação com o terapeuta. Parece que o terapeuta está ali para atendê-lo pelo convênio, né? Achei interessante esse ponto que você traz sobre o pagamento, né, o estatuto do pagamento. Uhum. É algo que até curioso, assim, dentro do campo da fenomenologia, eu conversei poucas vezes com os colegas, não sobre o pagamento em si, mas o estatuto terapêutico do pagamento, quanto que isso, do ponto de vista do vínculo, do ponto de vista do próprio processo, Sim, né? Às vezes a gente pode ter uma tendência de separar a burocracia da terapia, né? Como se a burocracia fosse quase como que esterilizada do ponto de vista terapêutico. Eu sim. queria ouvir um pouco mais sobre você, sobre esse estatuto, é, o, o, do ponto de vista do pagamento, quanto que isso é determinante para se pensar o processo terapêutico e no plano de saúde esse recurso é absolutamente transformado, né? Que nem você bem falou, muda bastante. No plano de saúde ele é absorvido totalmente, né? Pelo convênio e pelo valor que o convênio estabelece. Então a gente sai de uma relação de uma valorização ou valoração de como é que eu decido, né, o quanto que eu vou demandar e o quanto que o paciente pode também me pagar e e passa a ser uma precificação, assim, né? Então eu recebo X reais, assim, 20, 30 reais por sessão. Eu já ouvi falar que depende do plano, assim, né? Os que eu já tive contato quando era muito, era 80 reais por sessão, mas aí já era realmente muito bom, porque tende a ser entre 20, 30, 40 reais por sessão, né? A depender do convênio, assim. E aí esse é um valor fechado, então ele não diz respeito à relação com o paciente, ele diz respeito à relação com o convênio. Na, na clínica, eu acho que isso da gente não falar da implicação financeira ainda vem um pouco desse ranço também da psicoterapia ela ser pautada no sofrimento como se o sofrimento ele fosse separado de uma conjuntura socioeconômica, né, que, enfim, tem uma certa implicação é, do o que é que significa eu poder ou não poder pagar uma psicoterapia. Então, assim, até aquela, vou problematizar um pouco aqui, mas até aquela questão do atendimento, não sei se você já viu, por social, ou, enfim, que no início era a questão do atendimento social, quando, por exemplo, eu estudei na faculdade há 15 anos, tinha uma questão de, assim, o que é que envolve socialmente aquele paciente em uma vulnerabilidade social específica para que a gente faça um outro arranjo em modelo de atendimento. Não é sobre diminuir valor, assim, acho que valor que eu digo financeiro, né, de sessão, assim. Então, não teria um significado porque que um paciente paga 30 reais e o outro paga 100, mas sim qual é o contexto em que ele está inserido, que ele vai pagar dentro daquele contexto. Mas aí, com o tempo, a gente viu uma certa diferenciação, assim, de que hoje o valor social é visto como um desconto. E aí, mas o que eu noto na minha clínica é que tem uma implicação direta de quando o paciente chega na primeira sessão e aí, por exemplo, eu acordo um valor inicial só para a primeira sessão. Depois a gente vê se esse valor se mantém, se altera e tudo mais. Isso vai dizer da realidade dele, né? De que lugar ele está partindo, qual é o lugar que ele vem me encontrar, né? O quanto que ele se implica e acaba sendo um trato objetivo para outras questões mais subjetivas, assim. Eu uso muito a expressão contorno, assim, tanto que virou meu grupo de estudos é contorno e tal,
porque eu gosto muito de pensar em um modo de contorno analítico, sabe? Em que tudo isso é implicado, assim. O que é que envolve o chamado contrato terapêutico, as faltas, elas são cobradas, por que que elas são cobradas, né? Qual a importância da gente manter o vínculo, e o pagamento fazendo parte disso, que acaba fazendo muita diferença. Mas tudo isso é um modo autônomo mesmo de trabalhar. Eu acho que nenhuma instituição conseguiria fazer um trabalho assim. Aham, sim. Achei legal isso que você falou, né? O atendimento social hoje é quase sinônimo de desconto, né? De Isso. um valor como se o social fosse, e acaba sendo, reduzido ao valor, né? Como se, de Uhum. fato, né? Pensando em pacientes sem uma renda disponível para pagar uma sessão, de fato, o valor mais baixo torna isso possível. Uhum. Mas o valor é apenas um dos aspectos, né, a respeito do modo como esse paciente pode ter acesso ou não à psicoterapia. E acho, né, como você diz, em outro momento, o social diz respeito também a uma consideração por toda uma conjuntura específica no qual o paciente vive e o valor que ele consegue pagar é uma delas, Exato. né? É uma delas. E assim, acho que a gente pouco tem discutido o que é que implica esse atendimento social quando a gente olha, por exemplo, para manejos de crise, para, entre aspas, suporte emocional. É muito diferente uma pessoa que está em uma condição de vulnerabilidade mais extrema. Fazer psicoterapia, dá até outro tema, que é qual o alcance da psicoterapia em certos sofrimentos ou em questões de vulnerabilidade assim, social, né? Até onde a gente consegue realizar esse manejo e a gente consegue também cuidar do nosso trabalho, porque vai demandar supervisão, vai demandar mais estudos, vai demandar uma certa disponibilidade para atendimentos que a pessoa, se ela tiver em sofrimento mais intenso, com atendimentos extras, com disponibilidade, né, de contato familiar, enfim, é, com a nossa psicoterapia. Então, todo o entorno do terapeuta, do psicólogo, ele é também é, autônomo. Então, eu que pago minha supervisão, eu que pago minha psicoterapia, eu que pago minha formação, né? É todo feito de trocas é, fora de um sistema institucional, assim, por exemplo. A gente tem algumas áreas da psicologia que tem, por exemplo, uma residência que você, né, vai trabalhar e ganha bolsa e tem ali o suporte dos professores e tudo mais. Mas a psicoterapia a gente não tem. Você se forma, se você quer ser psicoterapeuta, você vai ser autônomo. Hoje a gente ainda não tem nenhum setor que o terapeuta trabalha como psicoterapeuta a longo prazo. No máximo, a gente tem psicoterapia breve, né? Ou outros modos de terapia. Eu já trabalhei em saúde pública, por exemplo, a gente não fazia psicoterapia no antigo NASF, né? Ah, você Eu trabalhou no trabalhei NASF. por um ano e Aham. meio, assim, mas Uhum. eu fazia atendimentos individuais em alguns momentos, que era demanda também né, da cidade e tal. Mas não era essa psicoterapia de base analítica, a longo prazo, tradicional, que eu realizo, por exemplo, em consultório privado. Então, eu acho que é muito complexo. O plano, ele fica na minha concepção, ele fica nesse meio termo, de uma psicoterapia, de uma base, sei lá, que seja um acompanhamento mais breve, assim. Pode ter um tom analítico, mas vai ser mais breve, porque ele demanda uma outra relação que não vai comportar isso, porque o que fica limitado é o processo ser mais longo, uma investigação mais aprofundada, né, uma continuidade mais estável, liberdade da condição clínica entre as duas partes, e inclusive o trabalho fora também da clínica, porque se a gente pensar no que, sendo bem honesto, assim, no quanto que o convênio paga para que a gente realize o estudo daquele caso, não, a conta não fecha, não. Né, você até falou o valor em geral 20, né? Exato. Um valor alto é 80, mas em geral É, é o que eu ouço de muitos colegas também. Acho que o valor máximo que eu vi é R$ 20 e até sessões de meia de hora, meia hora. né? E
como você falou, o profissional autônomo, ele tem uma infraestrutura, né, que é a terapia própria, a supervisão, todas elas custam dinheiro, Hum. né? Mas é isso, é difícil você cobrar o valor adequado para que você suporte essa infraestrutura, né? Mas é isso, os terapeutas eles vão encontrando os modos possíveis para tornar possível essa infraestrutura. Infelizmente, acaba sendo muito difícil para todos, É. né? Com certeza. Mas no convênio você só recebe, né? E na maioria das vezes, né, o que eu ouço dos meus colegas, você não recebe essa infraestrutura, né? Você Mas, recebe pouco e você teria que pagar essa própria infraestrutura do seu bolso. exato. É isso que eu estava pensando. A gente ainda vai mais fundo no problema, que é o pagamento é pelo tempo de sessão. Ele não envolve tanto as clínicas que eu já fui, quanto as que colegas que eu tenho que trabalham ou já trabalharam, elas não. Ou você desconta dos seus rendimentos o valor da sala, do aluguel da sala, ou você paga por fora, que daria a mesma coisa. E aí, além, você tem que declarar os impostos, né? Então, desse valor que você recebe, você tem sublocação de sala, todos os impostos envolvidos, e assim, sua psicoterapia, o que quer que você vai fazer. Então, é, é, com pessoas que atendem, sei lá, 10, 20 pessoas por semana, elas não chegam, se a gente fosse fazer um cálculo aí, não chega nem a mil, acho que mil e poucos reais, né? Assim, por sessão. E se a gente for considerar que uma sublocação de uma sala chega a 400, 500 reais o turno, eu não consigo nem, assim, é insustentável, né? Sem contar que pacientes de convênios, eles são pacientes de convênio. É muito difícil que você entre e diga assim, eu vou construir uma cartela aqui, por encaminhamento, os pacientes vão vir por fora, se eu sair, eles vão comigo. É muito raro, assim, pode acontecer, mas é muito difícil que os pacientes de convênio deixem de fazer psicoterapia pelo convênio. Porque também tem o lado do paciente, né? Assim, ele também já está dispondo de um valor que é alto pelo convênio, assim, e ele não vai, assim, muitas vezes buscar algo por fora, né? Sim, sim. E isso destaca, né, tá como você falou no começo, o quanto que a questão financeira é extremamente importante no vínculo. E aqui no caso você tem uma instituição, um plano, no caso, no meio do caminho, né, fazendo com que o paciente pague uma quantia considerável para o próprio plano, fazendo com que o manejo econômico dele necessariamente tem que ser outro, né, como você Exato. apontou muito bem, né? E outro aspecto do vínculo que eu, né, falando com você agora, eu fiquei pensando, né, é o terapeuta que recebe pelo próprio trabalho, né? Uhum. Acho que todo serviço, todo qualquer trabalho, a natureza do engajamento do seu trabalho não é o mero amor pela profissão, né? O Isso. mero, né, o que faz também com que você procure desempenhar um trabalho bem feito, caprichado, né, são as condições que são oferecidas a você, dentre elas, principalmente o seu salário, né? E falando de terapeutas que são, né, uma outra palavra para isso, precarizados, É isso. terapeutas que até ficam com um certo receio de, né, ter menos acesso a pacientes e assim sua renda ser comprometida de um mês para outro, né? Isso, né, com certeza mexe no contribui para o vínculo terapêutico. E eu queria ouvir um pouco mais de você sobre isso, né, sobre, né, o aspecto agora do ponto de vista do terapeuta que recebe, do ponto de vista do terapeuta que está sendo remunerado de um determinado modo pelo plano de saúde. Como a gente pensa o vínculo desse ponto de vista? Eu acho que a gente parte, Jordi, de uma idealização que é muito comum. é, eu acho que hoje talvez está começando a mudar, mas ainda era muito comum que o terapeuta
particular, por exemplo, ele estaria livre de pressões econômicas, Uhum. porque eu Uhum. escolho a minha abordagem, a minha profissão. Eu, quando escolhi psicologia, escolhi porque teve algo que me inquietou ali. Eu considero até um certo privilégio de eu ter escolhido ali com 18 anos e ter gostado e ter permanecido na carreira, né? Mas, assim, essa idealização de que eu vou fazer o meu trabalho, faça chuva, faça sol, ela é muito voltada para esse ideal de uma psicoterapia do cuidado, é, que é isento de uma responsabilidade com o próprio terapeuta, sabe? Algo meio, é, como é que eu posso dizer? Até assim, um tanto caridoso. Caridoso. Essa palavra que eu tô procurando também. Caridade. Exato. Então vira um ideal que, se você falar em dinheiro, parece que eu estou profanando o cuidado existencial de sofrimento daquele outro, sabe? E aí eu acabo desconsiderando o meu sofrimento com o trabalho. Eu escutei muito no início da minha trajetória na clínica, de que ninguém vive só de clínica. E aí eu fui Hum, entendendo o porquê, né? Porque é difícil você lidar com essa pressão econômica quando você está lidando com sofrimento humano. E aí vem o outro lado, que é o ideal dos convênios, eles serem uma solução para uma ampla democratização do cuidado. Então, só que não é uma democratização, porque as pessoas que pagam convênio, elas também já estão num certo lugar. Eu entendo que elas podem não ser classe alta, mas elas têm uma certa posição que favorece o pagamento de um convênio, né, de um plano de saúde. Então, assim, também não seria uma resolução do campo de saúde mental como um todo, assim. E aí eu acho que a questão é muito basal, assim, de como é que a gente ocupa esse espaço enquanto profissional de saúde, mas também enquanto profissional é, da classe trabalhadora, que eu vou ter implicações muito sérias, assim, se meu trabalho for precarizado, se eu não conseguir me relacionar bem com tudo isso, né, com todas as nuances que envolvem. Eu não sou do time que acha que psicoterapia é a resolução de fato para a vida, assim. Ah, todo mundo tem que fazer terapia. E eu acho que o cuidado com saúde mental, ele pode ser feito em muitas frentes. Até porque, se fosse só psicoterapia, sinceramente, eu acho que a gente estava condenada aí. Mas eu entendo que é um dos modos e que é possível ser realizado por esse lado, né? Então, tornar isso um trabalho, mas não tornar isso somente uma troca financeira, né? Como o marketing tem feito um apelo muito pesado em cima disso, assim, os pacientes high ticket, né? O quanto que você vai pagar, é o que diz o seu valor. Eu acho que dá uma certa dignidade mesmo ao trabalho, assim, do paciente. Eu estou trabalhando com o meu terapeuta aqui, né? O que envolve o meu pagamento a ele, eu não pago pela disposição do meu terapeuta, eu não pago, pelo que é que eu pago a psicoterapia, sabe? Eu já tive essa conversa com uma paciente minha. Por que você ah, está que pagando legal. aqui? E aí a gente passou a sessão debatendo isso, né? Assim, foi bem interessante, porque a gente chegou, ela estava falando sobre essa implicação financeira, né? E ela disse que realmente nunca tinha parado para pensar o que é que o dinheiro dela está dizendo ali dentro, né? Assim, paga pelo quê? Pelo horário, pelo consultório, pelo tempo de análise, sabe? Então, assim, será que, se ela pagando o mesmo valor toda semana, ela está pagando a minha exata mesma disposição toda semana? Então, acho que tem saber colocar o dinheiro num lugar relacional, que ela não reduz só a isso, né? E aí os pacientes vão sentindo um pouco mais de liberdade de transitar com isso. Eu já tive pacientes que, quando ficaram desempregados, a gente refez o modo, aí não pagaram por um certo tempo, aí volta e paga de outra forma. Mas, assim, eu não estou relativizando que vou fazer de qualquer forma, entende? Mas quando isso é colocado dentro do contorno, a pessoa tem uma certa liberdade de agir ali dentro com o terapeuta, que nem o terapeuta se sente
negligenciado, nem o paciente se sente condicionado a lidar com essa troca de uma forma muito específica. Uhum. No caso do convênio, o seu plano me paga pelo quê? Exato. É uma pergunta ainda mais difícil de responder, porque o plano em si não existe, né? Aham, sim. E eu gostei muito dessa pergunta, assim, nunca tinha conversado abertamente com meus pacientes sobre, né, pelo que você me paga. Né? É Sim. normal a gente conversar sobre negociação, assim por diante e tal, né? Mas eu achei acho que esse é um exemplo muito legal do quanto que o pagamento ele é estrutural do processo terapêutico. Olha, eu vou pedir para você multar enquanto eu falar, acho que, né, dá um aí, acho que vai. Mas o quanto que né, tal como você tinha falado, o quanto que o pagamento, ele não é um acréscimo burocrático esterilizado terapeuticamente, do ponto de vista do tratamento, né, mas um elemento estrutural e esse exemplo que você traz eu achei uma intervenção muito legal, né, o quanto que o próprio pagamento acaba virando um recurso, propriamente dito, de intervenção. E no plano de saúde, né, uma pergunta como essa é estranha, né? Ainda mais considerando o fato de que você está sendo precarizado, né? Você vai falar sobre a sua precarização no processo terapêutico, né? Vai usar isso como recurso, né? Já fica não que, né, as pessoas estejam proibidas de fazer isso, mas já fica uma coisa muito diferente, né? Já fica claro que tem um terceiro termo aí que torna as coisas muito problemáticas, no caso, o próprio plano de saúde, né? Fica uma coisa mais esquisita mesmo, né? É, e eu queria ouvir um pouco mais dessa pergunta, né? Quando essa intervenção surge, assim, o que que você acha que ela muda no campo de uma psicoterapia não plana, uma psicoterapia que o que que essa liberdade no pagamento permite do ponto de vista dessa intervenção. Nessa intervenção específica, mas que eu acho que dá para a gente abrir um pouco, a gente estava falando de relação, assim. Então, quando a gente se relaciona, a gente tem jogo de posições em que as pessoas ocupam e que existem desejos ou demandas ou expectativas de que quando eu faço algo por você, você faça algo por mim, né? E aí eu trouxe no dia essa questão do financeiro, porque o que estava sendo conversado ali na sessão era que o que eu, é, o, aquilo, o modo como eu me disponho numa relação vai ser o que eu busco receber do outro, sabe? Então parece que os bens, né, assim, a gente falou de dinheiro, mas pode falar de, sei lá, alguém cozinha algo para alguém ou alguém presta um serviço para uma outra pessoa, eles viram uma compensação, assim, de que ou uma garantia de que eu vou ter aquela pessoa à minha disposição. Ela me paga, me tem à disposição dela, né? E aí essa conversa foi levando para esse lugar de que assim no fundo, não tem nada que nos obrigue a estar a dispor um do outro ali, né? Não é você me pagando e nem eu reservando seu horário que você vai vir, assim. Mas é uma disposição que envolve, sim, esses contornos. Quando você vai criando lá todas os critérios, vou chamar assim, para que eu reserve um tempo junto àquela outra pessoa, eu vou pontuando significados que a pessoa se sente comprometida e eu também me sinto comprometida com aquela pessoa. E aí o financeiro, eu volto a dizer, acho que por a gente estar num sistema capitalista, hoje é o que mais implica, né? Assim, tem sessões, nossa, que o tema das cobranças em faltas, ele vira um ponto específico, que é quando passo, na primeira sessão eu digo, olha, as faltas elas são cobradas, né? Porque o nosso compromisso é de nos encontrar semanalmente. Se eu não estiver, eu também não vou cobrar a sessão.
E aí a pessoa geralmente, mas e se eu faltar por conta disso ou daquilo, não sei o quê. Só que aí depois ela vai compreendendo, né, na grande maioria das vezes, de que as faltas, elas são faltas. E o convênio, por exemplo, você não cobra falta. A pessoa. E a falta, ela tem um lugar muito importante, filosoficamente, analiticamente, que é de me deparar com com uma falha, com a insuficiência, né, com não estar ali. Então, o fato do paciente pagar a falta também não substitui que ele não esteja comigo, mas implica que eu estou aqui aguardando por ele ainda e que eu posso também seguir estudando o caso, exercendo outros modos de cuidado que não demandam só da presença dele semanal, assim. Mas é muito curioso porque eu acho que só na clínica a gente vai observando isso, assim, do quanto que isso vai se tornando as pessoas que escolhem pagar semanalmente ou as que pagam mensalmente, sabe? Se quando atrasa, como é que avisa? Tudo isso vira um aspecto clínico de um reconhecimento de si e da relação com o mundo, assim. Num campo, por exemplo, aí daria outro braço, mas num campo de algumas patologias, né? De como é que a pessoa se sente, sei lá, o paciente está endividado, está com compulsões específicas, como é que ele vai lidar com essa questão de relacionar também o dinheiro, né, de ficar ou não devendo o terapeuta. Então, assim, acho que sentir essa responsabilização como um todo, o dinheiro nessa estrutura que a gente vive hoje dá muito conta disso, assim. Agora, ele se torna um símbolo, né? Mas para o terapeuta ele também é um meio de manter. Então, ele é um símbolo para a nossa relação, mas ele é um meio de manter meu trabalho. Do contrário, fica muito difícil que eu me disponha sem que eu não receba nada, né? Uhum. Você falou, eu gostei muito dessa palavra caridade, né? Acho que nenhum trabalho, né, é sustentável. Quer dizer, até pode ser enquanto caridade, mas para situações muito excepcionais, porque as pessoas precisam viver, né? Se o dinheiro não vir do seu trabalho, vai vir de outro lugar, né? Ninguém vive no meio do nada, né? Todos os nossos meios de sobrevivência envolvem algum tipo de gasto, por assim dizer, né? E na medida em que esse dinheiro não vem de nenhum lugar, a gente não tem como, né, fazer esse gesto de caridade. Eu acho que é muito importante a gente ter muita clareza disso. Eu gostei dessa sua fala, porque a gente se sentir culpado por cobrar, né, sendo que é justamente essa cobrança o nosso meio de sobrevivência enquanto trabalhadores, por assim dizer. Né? Às vezes tem uma certa romantização com a qualidade, com o trabalho voluntário, né, que em muitos casos pode ser muito problemática porque a caridade e o trabalho voluntário, em muitas ocasiões, claro que não todas, na verdade, né, é um nome pomposo para exploração, no final das contas, né? Uma vez que a parte do seu trabalho alguém está, né, de certo modo, sendo remunerado por isso, né? O trabalho voluntário é um jeito até um pouco glamouroso de disfarçar exploração, né? E então, quando a gente pensa nessa relação de troca, mais uma vez, tal como você fala, é um modo de deixar muito claro a natureza do nosso trabalho. Eu não estou fazendo um favor, né, um mero favor para você, né? Não é como se eu tivesse uma disposição infinita, uma disposição incondicional, né? Eu tenho condições também para estar trabalhando, né? Uma vez que se trata de uma relação. E eu tive também uma conversa dessa uma vez com um paciente que ele me fez uma proposta, né? O valor que eu estava cobrando inicialmente era um pouco mais alto do que ele dispunha, mas também ele não precisava de sei lá, de uma reorganização mais abaixo, assim. Então a gente foi tentar buscar um meio termo. E aí a gente chegou nesse meio termo, e aí ele falou assim,
obrigada pela ajuda, alguma coisa assim. Aí eu já falei assim, não. Fui bem direto. Quando a pessoa fala isso, tipo, obrigada pela ajuda ou por fazer um desconto, eu já digo, não, eu não estou lhe ajudando, isso não é um desconto. Isso eu estou partindo de um ponto que é possível para mim encontrar um valor junto com você, e é como eu sinto que você também valoriza o meu trabalho. Então, não estou lhe ajudando com isso, assim. Agora, eu entendo que a pessoa sente uma certa disposição quando ela encontra o que é possível para ela de realizar ali na psicoterapia. E eu sou muito franca, eu digo, se não for possível para mim, a gente busca outros meios, né? É, de, a gente pensa em encaminhamento, ou vai para alguma outra possibilidade. Eu também não vou totalmente sem critérios, né? Mas eu acho que quando a gente vai para o início, por exemplo, como você falou, é muito comum inclusive terapeutas em início de carreira, eu também já fiz, a gente fica um pouco mais aberto, né? Assim, os valores que eram possíveis para os pacientes, eu ia aceitando. As clínicas que eu podia realizar, inclusive ou de plano de saúde ou aquelas outras por porcentagem, já trabalhei, que na época acho que era 40% para mim e 60% para a clínica, porque eu também atendia na sala da clínica, né? E aí, assim, sendo que o valor é fechado, ou seja, não é uma porcentagem em cima de um valor que eu cobro, é uma porcentagem em cima do valor que a clínica dá. E aí ela dá a porcentagem, ou seja, ela está me dizendo quanto que eu vou receber fechado, né? Assim. E aí a gente vai para construir a carreira, você vai, assim, eu fui, né? Eu não tenho, assim, eu não sou de família que tinha condições financeiras para arcar a qualquer custo. E é até eu escrevi um capítulo para o livro do CFP que saiu, não sei se você chegou a ver. Eu vi. Depois eu vou divulgar pro pessoal. Pronto. Que é o psicoterapia como ofício, né? E no meu capítulo eu falo dessa progressão até a aposentadoria, como é que um terapeuta ele se organiza com isso. E tem vários outros capítulos que envolvem também essa dinâmica, assim, problematizando um pouco. É, E aí eu falo assim que quem sustenta a psicoterapia do terapeuta não é o convênio, não são as instituições das quais a gente participa no início da carreira. É uma junção de nossos pais ou alguém, ou, como você disse, alguém vai pagar por esse percurso aí, né? Para eu dizer assim que hoje eu vivo da minha clínica, foi um tempo aí, uns 5 ou 6 anos, eu acho que de carreira, que eu pude dizer, o dinheiro que eu tiro aqui é o que eu pago os meus impostos, pago meu consultório, tiro meu salário, estudo e tal. Então, assim, até lá, era meus pais ajudando um pouquinho, bolsa de mestrado aqui, clínica de que trabalha assim, de tal jeito. Quando eu trabalhei na saúde pública, né? Sempre assim, buscando juntar. Que é a realidade da maioria das pessoas no país, né? Assim, todo mundo vai lidando com diversos modos de trabalho, emprego para se sustentar. Mas eu acho que a psicoterapia autônoma, nesse modelo tradicional que hoje eu faço, ela é um privilégio, assim. Ou você começa com dinheiro já que você dispõe, ou que os seus pais tenham alguma coisa assim, ou você faz um pouco como eu fiz, assim, né? Para chegar nessa possibilidade, assim. Então eu entendo que ela nem sempre a gente vai conseguir promover psicoterapia nos moldes como a gente acha ideal que isso seja feito, assim. E aí a possibilidade e para o paciente também, né? Nem sempre ele vai conseguir ter acesso, por N fatores, assim, a essa psicoterapia tradicional, analítica, longa, assim. Acho que nem tudo precisa se reduzir a essa psicoterapia dessa forma. Mas eu entendo que quando o sofrimento humano ele acaba passando por um ideal de uma estabilização assim funcional, é, organizada dentro de um sistema, aí a gente acaba tirando o fator, né, dos sintomas, da relação da pessoa com o próprio mundo, com certos modos de individualização de sujeito também, ou então questões sociais que são envolvidas aí. Legal, legal, sim. E, né, tendo em vista tudo isso, né, o quanto que o
A precificação faz parte da relação terapêutica e, inclusive, pode se tornar um recurso ou não, mas está sempre lá no meio, tendo em vista toda a infraestrutura necessária, também necessária, toda a infraestrutura necessária que permite que você consiga trabalhar, né? Tudo isso como falamos, absolutamente transformado no plano de saúde, no atendimento pelo plano de saúde. E tendo isso em vista, eu vou retomar essa pergunta. É, tá bom, plano de saúde, tudo isso é muito diferente. Então, qual o alcance, né, do atendimento pelo plano de saúde? Né? Conversando com o psicoterapeuta que atende pelo plano de saúde, qual o alcance do trabalho dele? Né? Como podemos pensar é, o, as suas possibilidades dentro dessa modalidade, uma vez que é isso, né? Ele está trabalhando com o plano de saúde e é isso que é a partir daí que ele vai conseguir conduzir a psicoterapia. Eu acho que, Jordi, é ter clareza primeiro do sistema, sabe? É possível fazer um trabalho psicoterapêutico, talvez com algum alcance analítico, de cuidado, enfim, quando a gente tem muita ciência em que a gente está envolvido. Eu vivi isso na saúde pública também, assim, além das clínicas, né, privadas desse modo. A gente sente uma limitação muito forte, mas é uma limitação também muito social. Então, quando a gente tem mais ciência de que não vai dar para reinventar a roda em certos espaços, a gente vai um pouco mais humilde, assim, para se organizar com aquilo, né? Eu estou dizendo que é se adequar ou deixar, mas acho que ter uma certa consciência de que, assim, ponto inicial, como é que eu posso preservar o sigilo e a autonomia assim, clínica nesse trabalho? Porque se eu vou precisar escrever relatórios institucionais, o meu prontuário ele é um pouco diferente do meu relatório que eu faço em consultório privado. Então, o sigilo é um outro modo de lidar com isso, né? Qual é a autonomia que, mesmo dentro desse sistema, eu consigo promover com o meu paciente? Quais são os acordos? Deixar ele muito claro como é que ele paga o plano. Como você disse, eu não vou conseguir questionar assim, quem é que paga o meu trabalho, mas eu posso trazer para ele a realidade desse trabalho, do convênio, né? Eu acho que como lidar também com as exigências, o convênio pede relatórios muito extensos, né, com devolutivas constantes. Então, eu preciso também ter ciência disso na hora que eu não vou estar só lidando com o meu paciente, eu vou estar lidando com a instituição. Até onde as informações institucionais, elas também não comprometem a transferência, por exemplo, na hora de dizer como é que o plano lida comigo, o meu paciente pode, sei lá, se preocupar ou achar que eu não vou dar conta porque o convênio não é justo com o terapeuta, então eu tenho que saber manejar essa lida, né, de não ficar reclamando do convênio para o paciente também, assim. E acho que, não, especialmente não transformar o paciente também como um objeto administrativo, porque eu já vi, assim, algumas falas que eu considero um tanto problemáticas, que o paciente se torna a ficha dele, sabe? Se ele não vai àquela sessão, poxa, eu não vou receber. E aí vira uma relação de o meu salário fica comprometido, que na clínica privada também acontece, né? Assim, com o tempo a pessoa vai fazendo as contas de acordo com os pacientes. Então, no convênio, se eu já me sinto precarizado, se meu paciente falta, eu já vou me sentir mais ainda, né? E assim, então, acho que trabalhar isso, deixar isso muito claro com o próprio terapeuta. Porque acho que acolhimento é possível, um acompanhamento terapêutico é possível, realizar algumas intervenções são possíveis, assim. É, criar metas e alguns objetivos específicos de trabalho com o paciente é possível, né, dentro daquele tempo que ele se dispõe. E acho que fazer um estudo de caso voltado para um modelo que você está trabalhando dentro do convênio, são meia hora, então a gente vai ter que ser um pouco mais direto aqui, né? Quais são as queixas mais específicas que eu entendo que no consultório isso também pode ser feito, mas eu tenho uma certa liberdade de lidar mais tempo de sessão. O paciente também ele dispõe de outras formas de estar comigo, e aí isso vai sendo um pouco mais aberto, assim. Então seria condensar um pouco mais essa dinâmica, que eu acho que aí torna
menos idealizado, assim, que a pessoa não fica naquele lugar de querer manter uma psicoterapia tradicional, analítica ali dentro. Legal, ter clareza, né? Ter clareza. Aham. E é isso. A gente. E até não sei se faria sentido ter ou não, porque por se tratar de uma condição precarizada, mas a gente não tem uma formação em psicoterapia e plano de saúde, né? A gente. E por que que eu digo que é estranho, né? Até me pergunto, seria equivalente a como conseguir se alimentar com comidas vencidas para economizar dinheiro, sabe? Alguma coisa nesse sentido. No, né? Sendo que não, você tem que ter direito a como viver sob condições precárias, né? Sendo que não deveria existir essas condições precárias, né? Então, é uma pergunta que eu, sinceramente, eu não sei responder, a que eu coloco. Mas, de fato, a gente não tem uma formação em como atender em planos de saúde. A nossa formação, no sentido de, como que você faz um manejo de psicoterapia, né, pelo menos, ao menos na minha experiência, é uma formação em uma psicoterapia, seja no contexto autônomo, seja no contexto institucional, mas não em moldes de plano de saúde, fazendo com que, né, isso que você falou, o terapeuta não tenha clareza, né, tenha dificuldade de ter clareza desses moldes. Talvez seja importante trocar com os pares, né, justamente para ter esse tipo de clareza. Acho que seria importante ter materiais que, né, esclarecessem isso, mas ao mesmo tempo não ignorassem o seu aspecto crítico, né? Mas eu gostei muito disso, assim, clareza. É muito importante que, né, o terapeuta tenha clareza, né? E uma outra pergunta, né, que você, né, puxando o que você, né, mencionou da sua fala, vale também, muitas vezes, explicar para o paciente sobre a respeito dessas condições, mas ao mesmo tempo não deixar que isso se torne uma reclamação constante, né, um desabafo constante. Eu queria entender melhor assim, né, como é que você vê isso, do ponto de vista do paciente falar sobre as condições do plano de saúde, né, dele enquanto trabalhador. Eu acho que tematizar o cenário que o atendimento está envolvido ajuda na implicação, não sei se ajuda é a palavra, mas enfim, facilita talvez a implicação do paciente com a realidade a qual ele está buscando aquela modalidade. Porque os pacientes, eles vão buscar psicoterapia, ponto. Uhum, E aí, quando eles ligam para a gente, é assim, estou buscando psicoterapia pelo plano de saúde. Eles não estão dizendo que a psicoterapia por plano de saúde acontece de uma forma X, que na psicoterapia no contexto privado acontece Y, sabe? Que dura uhum, meia hora aqui, que lá dura assado. Sabem por senso comum e por conhecer pessoas que já fizeram nas duas modalidades, mas assim, o paciente não está preocupado com isso. E aí, acho que é até válido que não esteja, ele está em sofrimento às vezes, né? Assim, então, é muito, ou melhor, tá em sofrimento na grande maioria das vezes. Então, assim, não é uma preocupação que ele vai chegar, assim, como é que o terapeuta está fazendo trabalho aqui? É nosso papel você ter segurança de o que é que a gente pode oferecer nesse lugar. uhum, E aí, assim, quando a gente tem, quando eu digo a segurança, é assim, ter essa clareza e ter essa consciência, né? Porque é inseguro o trabalho. Então, assim, com essa clareza, eu posso dizer como é que geralmente o trabalho funciona ali dentro, e aí talvez, inclusive, tematizar qual é o alcance. Porque, por exemplo, no contexto privado, eu faço 2 ou 3 entrevistas iniciais antes, entre aspas, tá? Iniciar a análise, assim. Então, é onde eu falo dos aspectos que a psicoterapia, na minha abordagem das áreas analíticas, até onde ela consegue ir, e quais são as queixas ou demandas que são possíveis de realizar no tempo que o paciente se dispõe. Eu sempre faço uma pergunta
meu clichêzinho que eu falo assim, se você tem tempo, porque Uhum. assim, a psicoterapia no modo que eu trabalho, ela demanda uma certa disposição e tempo, né? Se a pessoa chegar dizendo, Malu, olha, hoje eu tô chegando aqui que eu quero entrar num avião daqui a 2 semanas e eu tenho fobia e eu não consigo entrar, eu não disponho de uma técnica específica que vai fazer isso. Mas a gente, se você buscar um outro modo e depois voltar aqui, a gente pode analisar mais a fundo de onde essa fobia está vindo, sabe? Então, assim, com o tempo, assim, acho que com mais segurança de carreira, a gente consegue dar algumas devolutivas para o paciente que sejam, eu não vou prometer resultado, mas eu também não vou deixar tudo aberto, porque eu tenho um objetivo ali. E o meu paciente tem também, né? Então, na clínica com plano de saúde seria mais ou menos nesse sentido um pouco parecido, de olha, a gente dispõe desse tempo de sessão também, além do tempo, né? As autorizações, então é importante que você esteja presente, é importante isso, isso e isso. Fazer delimitações, assim, que mostrem que tem ali a parte dele, né? De estar presente em certos e disposto a percorrer ali com um certo cuidado que a instituição não vai estar preocupada com isso também. E aí acho que o paciente vai se implicar ou não, até onde ele vai conseguir levar isso e o terapeuta junto, sabe? Não sei se eu fui muito pelo que você tinha perguntado, que eu fui Sim, entrando sim. assim. Aham, não, deu pra entender sim, deu pra entender sim. É, legal, Malu, muito bom. Agora estamos chegando ao fim da entrevista. Tem mais algum ponto que você queira abordar, assim, que a gente acabou não tocando? Eu acho só a questão da singularidade, sabe, Jordi? Ah, Assim, aham. porque assim, quando a gente pensa no modelo de convênio, a gente acaba lidando com padronização de demandas, com diagnósticos. Então, acho que talvez fique até como uma pergunta mesmo, assim, como é que a gente lida e como é que a gente cuida de preservar alguma singularidade nesses contextos, assim, sabe, mais institucionalizados. E quando eu digo singularidade, não é individualização. Existe um aspecto que é comum a todos e que é social também, mas que é muito difícil a gente manter em vista quando a gente padroniza demais o sofrimento e começa a dar nomes muito semelhantes a isso, né? Em diagnósticos sem que eles sejam um caminho, sem que eles tenham uma direção mais aproximada. Padronização. Padronização no sentido de diagnóstico da série mesmo? Hum, Sim, porque para o paciente ter um encaminhamento para o convênio, ele vai ter que ter algum CID ou alguma suspeita, né, de algum quadro, porque não tem como ele buscar psicoterapia no convênio sem nenhum tipo de queixa específica. Assim como quando a gente vai, por exemplo, sei lá, vou para o clínico geral pelo convênio e ele diz, eu preciso que você faça uma outra. Aí ele diz lá, suspeita de qualquer coisa, para você ter acesso à outra, porque senão não vai realizar a investigação se for em aberto, entende? E aí a tentativa de diagnosticar, entre aspas, com uma certa antecedência, que padroniza o sofrimento também. uhum, sim. Interessante. É uma padronização muitas vezes até um tanto quanto forçada, né? Muitas vezes você passa no clínico só para um clínico geral só para ter a guia da psicoterapia, ele vai lá e coloca um tag, né? Um transtorno de ansiedade generalizada. Né? Ele nem vocês sabem que, né? Ele não avaliou isso precisamente, mas vai lá e pum, mete o tag. Mas em outras ocasiões, talvez o CID, no caso, ele, né, seja feito de maneira supostamente mais qualificada, no sentido de, ó, né, eu acho que há algo dessa natureza, há sintomas depressivos, né, dentro do quadro do transtorno depressivo maior, né, então, tendo isso em vista, o encaminhamento para a psicoterapia Se for uma considera. hipótese, né? Acho que cabe Uhum, mais. né? Mas isso já tem né, o simples fato de você nomear já contém uma certa, né, que nem você falou, padronização que vale o cuidado.
Sim, sim. Eu vejo muito isso, por exemplo, o paciente que chega no meu consultório hoje, né? Contexto privado, ele vem por uma certa, entre aspas, livre demanda, assim. E aí é muito curioso, assim, ainda observar isso, porque eu sei que é um cenário muito específico, né? Assim, quando eu digo específico, é um recorte muito, também um tanto privilegiado, assim, mas das pessoas chegarem sem tantos nomes nas primeiras sessões, sabe? Essa semana eu recebi uma pessoa que falou assim, eu estou em sofrimento, né, por algumas questões e tal. Ele falou de alguns sintomas e usou uma expressão assim, eu sinto como se eu tivesse uma estaca dentro do meu peito e que eu estou com ela todos os dias. E aí é a nossa primeira sessão, entende? Se eu tivesse que encaminhar esse paciente, o que é que eu ia colocar como uma para encaminhar para uma psicoterapia? Aí ia ter que chamar de ansiedade, ia ter que chamar de quê? De depressão, sabe? Assim, eu acho que a gente, de fato, quando nomeia apressadamente, a gente tira do olhar do que é que significa para o paciente e leva para o que é que a instituição vai ler. E aí é um diagnóstico para a instituição, assim. E se isso não ficar claro para o paciente que aquele diagnóstico é para a instituição, para poder ela liberar o serviço, ele vai tomar aquilo como uma verdade, né? E aí já entra com um caminho tanto direcionado e comprometido, assim. Uhum, sim. Né, e um certo senso comum que a gente tem sobre transtornos mentais é como se fossem equivalentes a outros, não todos, claro, mas a outras doenças, como a gripe, um câncer, né, no qual você tem uma alteração orgânica clara que causa essa transformação. A pessoa que às vezes chega com bipolaridade, quando ela tem essa notícia, ela, né, tem a impressão de que, né, tem uma química no cérebro que está mexida, né, que está alterada de maneira unívoca e que a psicoterapia produziria essa espécie de regulação e, né, o transtorno mental é outro estatuto, né, uma outra coisa, mas é isso, assim, falar, além do fato de ser importante comunicar que isso é para o convênio, né, é importante, né, não deixar que esse diagnóstico assuste muito a pessoa, né, no sentido de que tem alguma coisa dentro de mim, né, desregulada que, né, e é por isso que eu tenho esse diagnóstico. Saúde mental é um debate, né, o estatuto da saúde mental é um debate que rende muitas horas, né? Mas muito bom, Malu, muito bom. Te agradeço bastante pela sua presença, excelente entrevista e, né, para mim também é muito importante, né, ter um tema como esse porque acho que mais é muito importante a gente falar das nossas condições de trabalho, para que a gente fale de condições de trabalho que são muito menos faladas, né, em outros contextos, né? Muitas vezes conteúdo de psicoterapia, da formação, etc., né, segue um modelo muito específico, sendo que uma parcela muito grande de psicólogos, né, principalmente recém-formados, né, eles, né, trabalham sobre as condições impostas pelo plano de saúde, o que envolve uma terapêutica muito diferente, né, como você expôs muito bem. Né, então, acho importante a gente falar dessas condições. Muito bom mesmo. Eu acho que a gente conseguir contemplar esse debate em diferentes frentes, né, assim, e quando eu digo também assim, até por exemplo, hoje eu poder debater isso de outro lugar, mas também que já passei por certos espaços, a gente também vai dando uma camada para a psicoterapia que ela não fica restrita a, a certos modelos de carreira bem-sucedidos, assim, né? Assim, a gente Uhum. tem aula com professores universitários que fizeram formação específica e seguiram aquele caminho e chegam lá na aula para a gente e dizem que a clínica funciona desse modo. Aí você chega na realidade e vai encontrar um outro cenário, assim. Então, as pessoas que estão vivendo essa realidade, e às vezes, muitas vezes os trabalhadores da psicoterapia em diversos campos, eles vão ficando, muitas vezes supervisandos chegam para mim assim, como é que eu faço isso na questão do plano de saúde, assim, porque também não, como você disse, não tem um curso específico, não tem um setor de discussão. A gente tem de hospitalar, escolar, é,
de alguns, a aba agora está, né, surgindo mais, mas a gente não tem, acho que, esse tipo de discussão em nenhuma esfera, assim, porque são as pessoas que trabalham nesses setores, elas trabalham para sair deles. Uhum. E aí fica lá o lugar, né? Assim, meio que esperando outra pessoa chegar. Uhum. Sim, exatamente. Muito bom, Uhum. Malu. E ficamos por aqui. Obrigada, viu, Jordi? Adorei também participar. Foi muito bom a discussão. É isso. Então, até a próxima, gente.